Olá, pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui do canal Histórias do Cinema. A conversa hoje é sobre o centenário do grande, gigante Gilberto Mendes. Mas antes daqueles recadinhos básicos, se não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, né? Ativa o sininho. Se estiver no Facebook acompanhando, clique em ver primeiro para receber as notificações. E meu convidado hoje dispensa apresentações, escritor aí super conhecido, respeitado, admirado Flávio Viegas Amoreira, que recentemente lançou o livro Gilberto Mendes, Notas Biográficas. Então, nós vamos bater um bate-papo aqui, bater um papo sobre essa grande figura que esse ano completaria 100 anos, né, da figura da cultura internacional, e falar um pouquinho também da carreira do Flávio aí, como é que está o segmento literário no país, passando por diversas transformações, adaptações no meio dessa pandemia. Flávio, primeiro, obrigado por topar conversar com a gente aqui. Como é que surgiu? Fala um pouquinho você foi alguém muito próximo do Gilberto, né? Como é que foi essa relação? E dessa relação, como é que surgiu a vontade de publicar agora esse livro, dessa homenagem? Como é que foi esse contexto inteiro assim para resultar nessa obra? Bom dia, parceiros culturais. Agradeço profundamente o convite, sinceramente, do André Azenha, a quem eu também respeito como agitador cultural e pensador das artes, especialmente do cinema. André, o projeto começou como um roteiro de uma amizade intensa, uma amizade profunda, como parceria estética. Na verdade, o roteiro da biografia começou como making-off da nossa troca telefônica, pessoal, é, parceria intelectual. Eu compus, ou melhor, o Gilberto compôs vários poemas meus para sinfonia, adaptou para música em variados suportes musicais, composicionais, mas, na verdade, eu observei que o Gilberto era o cadinho, um verdadeiro feixe que encarnava todo o poder das artes de vanguarda do século XX, especialmente paulista e brasileiro. O Gilberto é um típico representante de uma Santos mítica. O Gilberto nasceu no ano da graça de 1922. Nós estamos começando o centenário de Gilberto Mendes. O Gilberto nasceu dia 13 de outubro de 22, contemporâneo da Semana de Arte Moderna, contemporâneo do surgimento do rádio em 22, contemporâneo de grandes feitos arquitetônicos, como a sua querida Praça Independência, que é de 22, assim como também em 22 nós tivemos o surgimento do Partido Comunista do Brasil, do qual o Gilberto foi militante durante muitos anos. E, enfim, então, por ter nascido em 22, e não só por isso, o Gilberto cresceu ao lado de Cacilda Becker, de quem foi colega no Colégio José Bonifácio. O Gilberto Mendes foi contemporâneo de Plínio Marcos, para quem escreveu música para teatro. O Gilberto foi contemporâneo de Oscar von Pfuhl, um dos papas da dramaturgia infanto-juvenil no Brasil, casado com Gilberta Altran, irmã do não menos conhecido, também nascido em 22, Paulo Altran. O Gilberto conviveu com Mário Gruber, um dos grandes mestres da gravura e das artes plásticas brasileiras, seu conterrâneo santista. O Gilberto conviveu no Partido Comunista com Pablo Neruda, com Luiz Carlos Prestes. O Gilberto foi fundador, lembrando bem, isso é muito importante, nesse momento de resgate santista, santense, do Clube de Cinema, André Azenha. O Gilberto foi o fundador e o primeiro presidente, pouca gente sabe, do Clube de Cinema. A figura do Maurice Lejar é associadíssima ao Clube de Cinema, com justiça, logicamente, já que foi a alma do Clube de Cinema, mas o Gilberto Mendes foi
o primeiro presidente do Clube de Cinema, que foi criado ao mesmo tempo do Clube de Gravura, com Carlos Sclier, com Mário Gruber, e o Gilberto foi o criador do Clube das Artes de Santos e também depois iria ser participante das atividades de Patrícia Galvão, acompanhando o grande Festival de Teatro Amador de Patrícia Galvão, que descobriu para o Brasil figuras como Plínio Marcos e como José Celso Martinez Correia. O Gilberto Mendes, em 61, ou melhor, em 60, iria ser o fundador do mais importante festival de música de vanguarda da América Latina, que foi o Festival Música Nova. Lembrando também que o Gilberto fez música para cinema, e o Gilberto compôs para vários suportes, vários estilos. O Gilberto foi introdutor, de certa forma, de todas as vanguardas europeias, linkado a Stockhausen, linkado a Pierre Boulez, enfim. O Gilberto Mendes, como diz o grande semiólogo, é impossível pensar arte no Brasil nos últimos mais de 50 anos sem pensar em Décio Pinhatari, o semiólogo brasileiro, o imenso poeta, parceiro de Gilberto Mendes. Não era Gilberto Mendes, era Gilberto Mundos. Enfim, conviver um jovem de 40 anos, digamos, um jovem de 35 anos, como esse poeta que vos fala, conviver com um senhor octogenário, que era profundo conhecedor do cinema dos anos 30 e 40, que tanto influenciaram na sua carreira musical de compositor, esteticamente, o cinema alemão dos anos 30, o cinema alemão dos anos 40, o expressionismo alemão dos anos 20, o Gilberto conversava sobre cinema comigo até o advento de cinema pop como Identidade Bourne, do qual ele era fã, com o surgimento de divas como Emily Watson e como a Natalie Portman, lembrando que o Gilberto foi fã de carteirinha de figuras dos anos 30, como Greta Garbo, Marlene Dietrich, e a grande Dorothy Lamour, que foi motivo de uma célebre composição musical, que é James Joyce surfando com Dorothy Lamour, Dorothy Lamour surfando com James Joyce, nos mares do sul. Ou seja, eu falo tudo isso para lembrar que o Gilberto era um entrelaçador, um linkador, para usar um neologismo, entre todas as artes, era um grande mestre intertextual e foi quem melhor encarnou a Santos mítica, que deu o maior dramaturgo brasileiro ao lado de Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, a maior atriz brasileira, Cacilda Becker, de todos os tempos, e o nosso maior compositor erudito, Gilberto Mendes. Respondendo a você, de maneira mântrica, Ouroboro indiano, o livro nasceu do manancial tsunâmico, que foi a nossa relação fraterna e estética. Uhum. E esse livro que eu estou lançando é apenas um esboço de um livro que eu vou ampliar. Já tenho negociações com outras editoras, na verdade, ampliando esse esboço. O Gilberto Mendes, a biografia. Por enquanto, Notas Biográficas, que foi premiado pelo Facult e lançado pela editora Imaginário Coletivo. Esse livro tem textos introdutórios aí do Luiz Aniori, que é o crítico de cinema do Estadão, da Amador Martins, do Carlos Conde, que foi editor de A Tribuna. Quem mais? Várias pessoas aí ilustres também assinando prefácios. Nada aleatório, apesar do Mallarmé ser tão importante na vanguarda gilbertiana, nada é lance de dados. Os convidados tiveram alguma ligação com o Gilberto, Uhum. Ou são expressivos do pensamento estético do Gilberto. Amador Martins, que foi correspondente do Estado em Santos e conviveu muito com o Gilberto em Santos e como correspondente do Estadão. Uhum. O Luiz Aninhoríquio, que eu respeito como o maior crítico de cinema do Brasil, foi amigo do Gilberto nos seus últimos anos de vida, a quem o Gilberto muito apreciava. O Carlos Conde, por sinal também amigo comum do Luiz Aninhoríquio,
que respeitava muito o Gilberto e se tornou amigo do Gilberto, não é? É como um jornalista decano, importantíssimo jornalista brasileiro, Carlos Conde, Uhum. o grande neurocientista e escritor dostoiévskiano, Edson Amâncio, que foi amigo íntimo do Gilberto, viajou com Gilberto de Paris a Moscou. O grande brasilianiste cultural, creio que o mais importante brasilianiste, mestre em Brasil, no quesito cultura, modernismo, Oswaldo de Andrade, Zé Celso Martinez Correia, que é o Charles Perrone, da Universidade da Flórida, fez um prefácio muito lisonjeiro sobre a passagem do Gilberto Mendes enquanto professor na Universidade do Texas, em Austin, e também no Wisconsin. O Gilberto lecionou brasilidade, música, né? Na Universidade do Texas, na Universidade do Wisconsin, Milwaukee, o prefácio do maestro cubatense, paulista, maestro e compositor João Carlos Rocha, jovem, discípulo de Gilberto Mendes, hoje lá chefiando grandes orquestras na região de Chicago, nos Estados Unidos, o João Carlos Rocha, e o prefácio, o prefácio, bom, basicamente são esses os prefácios. Eu vou ressaltar aqui o prefácio são esses os prefácios que já não são pouca coisa. Uhum. E a contracapa, sim, exultante, ele aceitou a minha solicitação do mais importante jovem compositor brasileiro de vanguarda, que eu considero um dos mais importantes, pelo menos, e muito casado com o cinema, fez várias trilhas sonoras antológicas para o cinema brasileiro, que é o Lívio Trachtenberg, Uhum. grande amigo do Gilberto. Mostra a capa, por favor, Fábio. Você tá com o Essa é a livro aí. capa da Imaginário Coletivo, Uhum. composta pelo Márcio Barreto, que também conviveu enquanto músico caiçara santense com Gilberto Mendes, notas biográficas, que pode ser adquirido, uma edição limitada, porque eu fui honrado com o Facult, a lei do Fomento Cultural de Santos, e também pode ser adquirido na Rede Martins Fontes de São Paulo, Santos. Lembrando que o Facult, que proporcionou este livro, foi, de certa forma, inspirado pelo Gilberto Mendes numa luta que, se não me falta a memória, você também participou em 2004, quando nós criamos o Fórum Santos Cultural para discutir os caminhos de políticas públicas culturais para a cidade de Santos. Com isso, nós conseguimos, de maneira indireta, eleger um vereador que se comprometeu com a criação de um fundo O municipal. Reinaldo, né? O nosso querido secretário de Cultura e vereador Reinaldo Martins. Uhum. De maneira que o Reinaldo Martins foi eleito pelos próprios méritos dele, logicamente, mas participou do Fórum Municipal de Cultura, com reuniões na Livraria Realejo, na sua maior parte, e o fórum foi criado por mim e pelo Gilberto. E nisso nós sacudimos aqui as discussões em termos de políticas públicas santistas. E assim como o Gilberto também foi o criador indireto, o mentor do cinema da praia de Santos, porque o Gilberto veio de São Paulo encantado com um filme que é sinônimo de filme cult, que é uma espécie de padrinho de todas as vendedoras, ou já até perdi a terminologia, as cinelocadoras, algo tão doce no meu imaginário, que, enfim, Asas do Desejo, do Wim Wenders, o Gilberto lecionando na USP, e voltava para Santos, morando em Santos, mas lecionando na USP, como criador, um dos criadores
um dos pioneiros da cadeira de música da USP, o Gilberto assistiu Asas do Desejo em São Paulo, no Belas Uhum. Artes, e veio siderado, enlouquecido, fascinado com justiça por esse que é o cult dos cults, que é Asas do Desejo. E ele propôs à querida prefeita de então, Thelma. dizendo: Thelma, você precisa, porque Santos não pode ficar sem um cinema de arte. O santista tem o direito e o dever de assistir filmes como Asas do Desejo. E a Thelma de Souza, num daqueles lampejos, insights típicos de uma política, de uma estadista preocupada com cultura, que a Thelma sempre foi, ela disse: pois bem, eu vou criar um cinema de arte público, e mais, num espaço que vai se eternizar, deixando espaço para a atemporalidade, que é o cine arte lá o espaço cultural da No posto 4 aqui no Posto 4, que tem o canal nome, se não 3. me engano, de Rubens Evaldo Filho. É, Sala do Desejo, lançado em 91, né? Foi lançado em 91. 91 ou 92, falha a É, memória, 91. nesse biênio. Muito bem, então, falar do Gilberto é essa corrida de provas, é esse jogo de anel, de passar para um outro fato e ideia artístico-cultural, sem esquecer, logicamente, da obra do Gilberto em si, o Gilberto que foi um dos mais importantes músicos para coral do Brasil, que foi criador de um coral dos mais respeitados no Brasil, de música da Renascença, de música medieval, o Ars Viva. O Gilberto criou o madrigal Ars Viva. E o Gilberto, não esqueceu, foi o compositor de Beba Coca-Cola, de James Joyce e Dorothy Lamour, Surfando com James Joyce e Dorothy Lamour dos Mares do Sul. O Gilberto foi compositor de obras importantes para o cinema. O Gilberto foi compositor de sinfonias. O Gilberto foi o Papa, foi o DJ erudito, como a revista Bravo também nomeou, alcunhou o nosso amigo Gilberto Mundos, como dizia Décio Pinhatari. Foi o nosso Godard da música erudita, não é verdade? O Festival de Música Nova, durante muito tempo, ficou em Santos e alguns anos tinha ido para o interior. Como é que foi o processo dessa mudança? O que que aconteceu para o Gilberto deixar de realizar em Santos? Faltou apoio aqui? Como é que foi isso? Gilberto Mendes, que conviveu com músicos da estatura de Pierre Boulez, de Stockhausen, conviveu com Philip Glass, o Gilberto, que tinha uma admiração imensa pela música para cinema, que era criada por compositores, você que é um expert, compositores vindo da música erudita. Eu não gosto da expressão música clássica, porque clássico é período, né? Da música erudita, como o nosso amado Morricone. O Morricone Morricone. originalmente é um músico para o erudito, estudou música erudita, obviamente. O Michael Nyman, um genial, outros mestres como Gato Barbieri, como John Barry, são músicos, na sua maioria, vindos da música erudita. O Gilberto sempre dizia que poderia ganhar muito dinheiro se desvencilhando do idealismo estético vanguardista, se lançando como músico para a televisão, para a trilha sonora, sem nenhum desdouro para a trilha sonora para a televisão. O nosso querido John Ashley, que foi grande amigo do Gilberto, compôs obras-primas para a televisão, sem falar no cinema. Muito bem. E o Gilberto, criador do festival, voltando ao festival, trouxe inúmeros mestres da música erudita do mundo inteiro, principalmente música europeia, música dodecafônica, música eletrônica, música eletroacústica, para frequentar os restaurantes do Gonzaga, o Almeida, depois dos espetáculos no Teatro Brás Cubas, no velho Teatro Independência, de saudosa memória, Teatro Cinema Independência, no Guarani, no Coliseu,
O Gilberto fez com que Santos se tornasse sinônimo de música erudita. A ditadura militar, a execrável ditadura, não foi tão nefasta esteticamente para o festival quanto os governos neoliberais pós-ditadura. Interessante isso. O Gilberto conseguia tourear, driblar a burrice da ditadura militar, que não entendia que aquela música, ou suspeitava que aquela música de vanguarda também era subversiva. Mas os governos neoliberais de Santos, ou governos simplesmente tolos, frívolos, mais notadamente o governo do Beto Mansur, tentaram e conseguiram espantar o Festival Música Nova de Santos. O festival foi se enfraquecendo em Santos. O Gilberto, para usar um termo direto, já que nós estamos aqui entre adultos, o Gilberto foi se emputecendo e, além do acervo de todas as suas partituras, livros, fotografias, memoráveis, autógrafos, fotografias que foram doados para a Universidade de Ribeirão Preto, que é uma universidade de ponta em vários sentidos, mas especialmente em musicologia, o Gilberto também, aos poucos, foi achando por bem transferir o Festival de Música Nova para uma universidade do porte de Ribeirão Preto, a Universidade de Ribeirão Preto, que é linkada com a USP também, e que tem na chefia do Departamento de Música um discípulo de Gilberto Mendes, um grande maestro e compositor, que é o Rubens Richard Russomano. E o Rubens é o mentor, hoje é o cabeça do Festival de Música Nova de Ribeirão Preto, e nós tentamos timidamente trazer algo que se assemelhasse ao Festival de Música Nova Gilberto Mendes, que hoje tem o nome dele, mas o espírito do Gilberto Mendes está na cidade de Ribeirão Preto, com a Universidade de Ribeirão Preto, pelas mãos do Rubens Richard Russomano, em boas mãos. E o espírito do Gilberto ainda vive em dezenas de teses de mestrado, doutorados, universidades que pesquisam Gilberto Mendes, a nossa própria Unisantos, por obra principalmente do pianista Antônio Eduardo, grande amigo e discípulo de Gilberto, criou uma cadeira Gilberto Mendes aqui, a Unisantos, a querida Unisantos, de maneira que o festival foi salvo. Mas Santos perdeu essa vitrine que que criava uma janela da nossa cidade e recebia músicos de importância exponencial aqui em nosso festival. E também na música popular, na grande música popular brasileira, nós tivemos a contrapartida de influência do Gilberto Mendes. O Tom Zé, grande espectador das aulas, das masterclass de Gilberto Mendes, admirador de Gilberto Mendes, o ministro Gilberto Gil, que foi quem entregou a comenda de mérito cultural a Gilberto Mendes, o então ministro, um grande admirador de Gilberto Mendes, o Caetano Veloso, que cita a influência da música de vanguarda criada naquele universo de Gilberto Mendes, nos seus trabalhos teóricos, nos livros fascinantes que o Caetano escreve. Eu sou um fã do escritor Caetano Veloso, eu sou um fã enlouquecido de todos os Caetanos, mas o Caetano Veloso escreve bem pra cacete, de maneira filosófica, já que pensador que o Gilberto Mendes, que conviveu com mestres do jazz em Santos, mas também influenciou figuras como o nosso querido Robertinho Sion, santista, que era como um filho musical do Gilberto. Enfim, o Gilberto também deitou raízes na música, na grande música popular brasileira, com matiz erudito. O Gilberto, que conviveu com Tom Jobim no Rio de Janeiro, eu conto no livro o convívio do Gilberto com Tom Jobim, o jovem Tom Jobim e o jovem Gilberto Mendes. Estou hoje com você, Andréa Zenha, num jorro
de perceptos, de sinapses soltas, que eu tento alinhavar no meu livro Notas Biográficas. Mas falar com a Andréa Zenha é sempre lembrar da influência em nós, artistas, do querido cinema, não é? Uhum. A literatura, para mim, tem como contrapartida o cinema. Eu assisto filmes como quem lê. E o Gilberto também assistia filmes como quem lê. O Gilberto era capaz de discorrer sobre cinema com maestria de teórico, porque ele observava sinestesicamente a importância da música no cinema de Agnes Varda, a importância da música, por exemplo, na obra, eu estou falando de cinema de 20 anos para cá agora, na obra de Steve McQueen, Uhum. diretor de Shame, que Cheiro. fascinou Gilberto Mendes nos seus últimos anos de vida, a importância da inclusão da música de Bela Bartok, por exemplo, nos filmes de Woody Allen ou de Uhum. César Franck, ou a introdução da música de Stockhausen em Apocalipse Now. O Gilberto, apaixonado pela Nouvelle Vague, o Gilberto apaixonado por Truffaut e Godard, o Gilberto que fazia referências explícitas e inoculava aspectos do cinema na sua própria música, a importância do cinema norte-americano dos anos 30 e 40, a importância do jazz band, a importância de Art Shaw, a importância de Benny Goodman, a importância do casamento da música de Villa-Lobos com a bossa nova, mais nitidamente, mas também o Gilberto Mendes, admirador do cinema em si, do cinema intimista de Joseph Losey e do cinema grandiloquente de David Lean. O Gilberto que cultivava o cinema japonês de Ozu, Ozu. logicamente de Kurosawa, mas o Gilberto que se enternecia com o cinema de Federico Fellini. Ele considerava uma força da natureza. Santos é a rímine de Gilberto Mendes. O Gilberto Mendes que era capaz de assistir mensalmente, por exemplo, é, é, por exemplo, 8h30 e eu estava citando a importância de Fellini, é, o La Dolce Vita, que o Gilberto reassistia ad nauseam, e, por exemplo, Il Vitellone, Os Boas-Vidas. Eu gostaria de citar, se posso falar mais um pouquinho de Fica cinema? à vontade, claro. O Gilberto tinha como paixão, por exemplo, algo que pode soar como frivolidade, e não é frivolidade, um filme que eu acho que era o preferido do Gilberto Mendes, não pelo aspecto intelectual, mas pelo aspecto gozoso, André Zenha, que é o Sabrina, Sabrina do Billy Wilder. Eu acho Uhum. que era o filme preferido do Gilberto Mendes, Sabrina de Billy Wilder, que não é o meu Uau. preferido Billy Wilder, e era tema de conversas e refregas, disputas nossas. Porque o Uhum. meu preferido de Billy Wilder, logicamente, é Sunset Boulevard. Mas Uhum. é um filme cheio de problemáticas e o Gilberto fugia de problemáticas, de dramas existenciais. O filme preferido do Gilberto Mendes, com certeza, cravando, como se diz hoje, foi e será sempre Sabrina Abri. de Billy Wilder. Uhum. Sensacional. Você citou o Woody Allen, eu terminei recentemente a autobiografia dele, recomendo para quem ainda não leu. A autobiografia do Woody Allen é divertidíssima também. Flávio, duas questões aqui. Você está lançando esse livro agora, que são as notas, você está preparando a biografia. Como é que está sendo esse trabalho de pesquisa? Porque você vai falando, a gente percebe que a sua memória é pungente, né? Você consegue, enfim,
falar com propriedade, sem precisar de Google, de nada. Onde que entra o trabalho, a questão do amigo, a questão de pesquisa histórica? Como é que você vai desenvolver essa biografia? Porque tem muita coisa para contar aí, né, nessa Posso biografia. conversar com você e com vocês, porque os seus ouvintes são figuras raras, como dizia o Gilberto Mendes, citando o seu livro preferido, Raros Lobos da Estepe, lembrando que existe um filme a partir do Lobo da Estepe, que pouca gente sabe, que, se eu não me engano, é com aquele rapaz que fez Ruth Hauer, a lenda do Santo Beberrão também, que era um ator comercial e foi um ator cult. Uhum. É Ruth Hauer, não é isso? Rutger Holandês. Hauer, do Blade Runner. Ele fez um filme, Uhum. eu não vou fugir da sua pergunta, ele fez um filme que era um dos preferidos do Gilberto Mendes, só que é o Blade Runner, que é um cult dos cults, que foi a lenda do Santo Beberrão. E, se Uhum. não me engano, quem fez o Lobo da Steppe foi o Max von Sydow ou esse rapaz. Muito bem. Uhum. Mas você falou no livro do Woody Allen que está na minha fila para adquirir. Eu sou detentor hoje de alguns livros que a minha querida Eliane, é impossível falar em Gilberto Mendes sem falar na esposa do Gilberto Mendes, a viúva, a querida Eliane Guigoneto Mendes. E Uhum. A Eliane me deu, e o Gilberto em vida tinha me dado alguns livros que eu recomendo também para você e para os seus assistentes, ouvintes nossos, que Uhum. são figuras raras, lobos da estepe, que como o Esculpindo o Tempo do meu diretor preferido, Andrei Tarkovsky. De um livro do Woody Allen, que eu me esqueci, que eu tenho aqui perto, não vou levantar agora, sobre cinema. E existe um livro que o Gilberto gostava muito, que é sobre os bastidores de Hollywood, mas não são só fofocas. Para você entender o substrato da cabeça de Luiz B. Mayer, da cabeça de Zanuck, da cabeça de Zukor, Cidade das Redes, um livro delicioso que eu tenho aqui na estante e que eu acho muito em sebo. Quem assistiu Mank, Mas, assista, leia esse livro, A Cidade das Redes, para entender o que foram os estúdios. Como o Luiz B. Mayer demitia compositores do nível do Schoenberg, ou mal entendia a música do Stravinsky. O Schoenberg e o Stravinsky estavam exilados em Los Angeles. A maioria dos grandes intelectuais fugidos do nazismo estavam por lá, como Thomas Mann, como Schoenberg, como Stravinsky, e alguns foram contratados pelos estúdios para fazerem música bem mais popular, música comercial, música para cinema. Muito bem. E eu falei por isso para responder de como eu faço a pesquisa. A pesquisa é, primeiro, como você observou, você já respondeu em parte, é mnemônica. Eu tenho muita coisa anotada, muita coisa lembrada, e eu quero trabalhar desta maneira direta, através de mnemônica, visitando os livros. A Eliane Mendes, querida Eliane, me presenteou com mais livros do Gilberto. Os escritores preferidos do Gilberto eram escritores que, de certa forma, conversavam com a música e com o cinema, mesmo que alguns antes do cinema, como Conrad, um homem de aventuras, Joseph Conrad, Melville, o Borges, o Gilberto era fascinado pelo Borges, Chesterton, e o Gilberto era apaixonado por um escritor não tão reconhecido pela crítica, mas respeitado pelo público e, de certa forma, pela crítica, Somerset Maugham. Somerset Maugham, por exemplo, inspirou filmes míticos, pelo menos, não sei se míticos, acho que exagerei, pelo menos importantes. Mas alguns, sim, foram importantes demais, como O Fio da Navalha, O Véu Pintado, o primeiro e o segundo, que eu me lembro, Gilberto gostou, O Véu Pintado dos anos 30, e O Véu Pintado, que o Gilberto assistiu, logicamente, nos anos 90, ao começo dos 2000, com aquele rapaz Everett Nolan. Bom, ambientado na China, O Véu Pintado, um filme lindo, a partir da obra do Somerset Maugham. Também não esquecer de Servidão Humana,
com a imensa Bette Davis e com o ator que fez O Vento Levou, Leslie Howard. Muito bem. Agora, voltando à resposta, eu faço uma viagem orobórica, não é? Mântrica. A pesquisa vai ser a partir da memória, da afeição e relendo os livros que o Gilberto relia. E eu quero reforçar um pouco mais, sem ser bairrista, porque as suas lives, os seus sites, as suas revistas vão para o mundo. Existe um outro conceito, hoje a gente não faz mais arte regional, ou melhor, o regional é feito, mas ele é mundializado, a gente vive no mundo global e local. É triste saber que o Gilberto viveu numa época pré-internet, mas de certa forma foi bom também, porque eu imagino que ele ia revolucionar musicalmente também, ele ia revolucionar a música a partir do link da adaptação com a internet. Muito bem. Mas eu quero fazer uma pesquisa maior sobre Santos e o mundo. O que proporcionou com que Santos fosse, nos anos 20, 30, 40 até 50, um cadinho, um laboratório de grandes experimentos estéticos. Revelasse grandes figuras, grandes artistas. Hoje a gente tem, logicamente, o orgulho de citar sempre que nós somos o berço de nomes como importantes para a televisão e para o cinema, como Alexandre Borges, Nuno Leal Maia, o querido Lamberti, o querido Quirino, com quem você convive, o nosso querido Rubens de Val Filho, que era admirador imenso do Gilberto Mendes, que adorou o filme que o filho do Gilberto Mendes, Carlos Moura Ribeiro Mendes, dirigiu em torno da obra do pai, que eu recomendo, a Odisseia Musical de Gilberto Mendes. O filme foi lançado no antigo no Cine Bombril, que era o cine lá da Livraria Cultura, tinha um nome que não me agradava nada, Cine Bombril, patrocinado pelo Bombril, lá no cine, lá na Livraria Cultura. Eu me lembro da estreia com milhares de figuras importantes, o Rubens Eval Filho, que saiu admirado da obra do Gilberto e do filme que o filho do Gilberto fez para o Gilberto. Lembrando que os dois filhos do Gilberto são cineastas. Um cineasta mais ficcional, o Dorico Mendes, que dirigiu, por exemplo, um romance a partir de dirigiu um filme a partir de romances do Sarney, não é? Para quem o Gilberto fez música, e o Carlos Mendes, que dirigiu, entre outros, a obra musical A Vida do Pai, não é? A Odisseia Musical do Gilberto Mendes, brincando com Jamie Joyce e Dorothy Lamour. Muito bem. E respondendo, eu quero enfatizar mais, André, como que Santos proporcionou o surgimento de figuras como Cacilda, um grande crítico de teatro, Valdomiro Silveira, como Santos fez surgir um cineclubismo visceral, como o cineclube do Morrice e do meu querido Argemiro Antunes. Argemiro, grande Miro. Como que um estivador, um trabalhador, no melhor espírito soviético que o Gilberto tanto admirava, se torna, ou ao mesmo tempo, um desenhista tão apurado quanto o Miro. Eu tenho aqui um dos meus desenhos preferidos do Miro, é um Hamlet soviético. A melhor adaptação para o cinema foi a adaptação soviética do Hamlet. E quem fez o desenho para divulgação à época foi o Miro. O Miro sabia da minha admiração e me presenteou com este desenho. E o Miro era um grande amigo. O Gilberto admirava muito o Miro. Eu acho que o Gilberto admirava mais o Miro, até pelo temperamento doce, do que a dificuldade de convívio com o Morrice. Tivemos o prazer de ter tardes de cafés com o Miro na Milor, ali no Gonzaga, né? Conversávamos sobre cinema. Eu com o Miro, eu sou mais velho,
56 anos, já vacinado, felizmente, com a primeira dose. Para contextualizar a nossa conversa, eu convivi com o Miro e com o Maurice num outro café, que era o Café do Cheira, na Café do entrada do Cheiro. Cine Atlântico, ou Cine Gonzaga, que nos anos 40 e 50 era o cinema preferido do Gilberto. O cinema que era uma espécie de anexo do teatro do cine do Hotel Atlântico. Foi o Uhum. cinema preferido do Gilberto, o Cine Gonzaga, o Cine Atlântico, que tinha um teto refratável, certo? Sensacional. Flávio, Bom, eu queria respondendo, eu falar. quero reforçar Opa, o Gilberto nacionalmente, o Gilberto que conviveu com os irmãos Campos, Gilberto e Augusto, e eu quero reforçar o que o Gilberto expressava como representante desta Santos mítica. uhum. Eu quero bater nessa tecla. A Santos que ainda dá, meu querido André Azenha, a maior escritora do Brasil, Maria José Aranha de Rezende, ou melhor, Maria Valéria Aranha de Rezende, Maria Valéria de Rezende, que foi colega do Gilberto no Ars Viva. Participou do coral, uma religiosa no sentido cristão, visceral, a Maria Valéria, e hoje a nossa maior escritora. E escritores do porte do José Roberto Toreiro, roteirista respeitado, Pedro Bandeira. do nível do, meu Deus, você falou agora um nome importantíssimo, o maior escritor infantil do Brasil, ao lado do Maurício de Souza, que é o Pedro Bandeira, o Marcelo Ariel, poeta, que conviveu com Gilberto, o próprio Márcio Barreto, o próprio grande escritor paranaense brasileiro Ademir Demarque, e escritores como Alberto Martins, santista, né, da editora 34, um dos mais respeitados contistas brasileiros, que conviveu muito com o Gilberto, que é irmão de um diretor que dirigiu um filme que ficou muito famoso pela irreverência, O Olho Mágico do Amor, com a Carla Camurati, entre outros, o nosso Sérgio Manberti, o irmão do Alberto Martins, que é o... Não é Alberto Martins, é o... Esqueci o primeiro nome. Diretor do Olho Mágico do Amor. Enfim, então não tem como esbarrar em Santos sem bairrismo, porque o santista é fadado ao cosmopolitismo. Uhum. Então é isso, eu quero martelar mais a presença do Gilberto também no Partido Comunista. Ícaro Martins. Ícaro Martins, pronto, Isso. irmão do... Pouca gente sabe, um grande diretor. Há pouco tempo eu soube que um jovem santista, irmão de um querido amigo meu, antropólogo e também ligado ao cinema, o Bruno Vilela, ganhou um prêmio de cinema antropológico em Nova York. Irmão do Bruno Vilela. Esqueço o nome desse rapaz, acho que é Carlos Vilela. Acabou de ganhar um prêmio de cinema sobre antropologia em Nova York. Não tem como falar de Santos sem falar dessa sua peculiaridade estética e telúrica, força anímica de ser santista. Flávio, você cita essa questão mítica de Santos e tal, e nós santistas que estamos ligados de alguma forma à cultura sabemos de tudo isso. Mas você acha que na questão de resgate histórico, de memória, de preservação da memória, falta alguma coisa? De repente é uma coisa do país de não valorizar como deveria ser seus grandes nomes ou não? Eu acho que eu estou pegando Ah, pesado demais. esse é o problema crônico, lógico que falta. Eu não quero por mimetismo sempre lembrar de cinema com você, mas é importante, né? Uhum. Porque através do cinema eu falo sobre também mais da minha seara, literatura. Mas eu sou conhecido nas minhas oficinas literárias por insistir na intertextualidade. André, é impossível ser um bom ator sem ser um bom leitor. Eu posso citar vários, desde o maior de todos para mim, Paulo Altran, que era um leitor exacerbado. E alguns amigos meus que são grandes atores, atrizes, que são leitores também exacerbados. A minha querida Cida Moreira, que pouca gente sabe, é uma imensa atriz.
o querido Cacá Carvalho, que eu considero o maior ator contemporâneo brasileiro hoje, ao lado do Matheus Nastergalli, é um leitor ostensivo, não é verdade? Mas o Gilberto, para falar em cinema, André, o Gilberto falava da injustiça do Brasil com um gênio do cinema mundial, mais notadamente do cinema brasileiro e do cinema britânico, Alberto Cavalcanti. O Uhum. Brasil, por exemplo, não conhece Alberto Cavalcanti. A injustiça, por exemplo, do Brasil com um grande ator hollywoodiano brasileiro. Não é folclore. Ele foi um ator influente em Hollywood nos anos 30. Eu tenciono até escrever, de certa forma, um romance sobre ele. Uhum. Aqui em primeira mão. Raul Julián, Uhum. que foi partner de Ginger Roger e Fred Astaire. Uhum. O Raul Julián, que o Gilberto conheceu na redação de A Tribuna. E chegou na tribuna completamente desconhecido para dar uma entrevista, ou algo assim. Raul Julián. Mas a importância do Alberto Cavalcanti passa em brancas nuvens. Uhum. Por exemplo, a importância, vou falar em dois Limas Barretos. O Brasil esqueceu Lima Barreto, cineasta. Ontem nós comemoramos os 140 anos do maior escritor brasileiro, ao lado de Machado, Clarice e Guimarães Rosa, Lima Barreto, o Uhum. afrodescendente que nasceu 7 anos da Lei Áurea, que não resolveu nada, como nós sabemos, Ah. ou resolveu muito pouco, Uhum. formalmente. Mas o Lima Barreto, que foi levado ao cinema, você pode me ajudar melhor, com filmes como O Triste Fim de Policarpo Quaresma, Uhum. com um imenso ator literário. Eu chamo ator literário aqueles atores que eu reconheço como atores que estão à altura da literatura. Uhum. O, é, o marido da Diniz Fati, meu Deus, Paulo José. Paulo O Paulo José, José que sensacional. fez o Triste Fim de Policarpo Quaresma, se eu não me foi Uhum. ele, né? Muito Foi. bem. O Brasil esquece Lima Barreto. O Brasil não lembra de Cacilda Becker. Com um enorme esforço meu, lembrar do centenário de Cacilda Becker, pelo menos aqui em Santos. Graças a Deus, fui muito bem prestigiado pela Tribuna, não é? Que sempre tem colaborado muito, especialmente a TV e o jornal também, com as solicitações de lembrança, o Uhum. centenário de Cacilda. Mas o Brasil tem essa o Brasil é um país ciclotímico. O Brasil é um país de vagas. O Brasil é um país autista em alguns aspectos. O Brasil tem se tornado um país autista e o Brasil se descaracterizou. O Brasil não é mais o Brasil. O Brasil que eu nasci era um Brasil que respeitava profundamente as nossas matrizes africanas. Onde está o Brasil do Orfeu Negro? Aonde Uhum. está o Brasil de Ruth de Souza, que Souza. faria 100 anos, dia 2 Senha. de maio? Uhum. Quando eu vejo tanto desrespeito à nossa ancestralidade, é interessante. Nós estamos vendo um crescimento da militância em torno da afrodescendência. Ou seja, os afrodescendentes estão firmemente agora resistindo ao desrespeito, avançando cada vez mais, felizmente. Mas eu sinto um grande desrespeito às nossas raízes telúricas, anímicas, católicas, afrodescendentes, sincréticas, que casam o catolicismo com as matrizes e o saber africano. Bom, você imagina o que desrespeito aos terreiros, desrespeito às datas, desrespeito, enfim, a nossa literatura, ao mesmo tempo que eu vejo um resgate de figuras que deveriam ser mais reconhecidas há mais tempo, como a Maria Carolina de Jesus, Quarto de Despejo. Mas é Uhum. muito pouco ainda, é muito pouco, porque nós temos Evaristo, Conceição Evaristo, nós temos a Ruth de Souza, tínhamos há pouco tempo, sempre teremos, mas são personagens. Nós precisamos de um corpo de resgate, não só da afrodescendência, mas também do esforço que é feito
com a literatura que fala da homoafetividade. Figura de Lúcio Cardoso, Crônica da Casa Assassinada, o filme A Casa Assassinada, figuras do cinema novo. O cinema novo não foi soterrado, mas merece mais respeito. Eu tenho uma teoria que pode parecer simples, que nós temos um cinema que deve muito ainda. Aí, respondendo de certa forma a você, nós temos um cinema que não alçou ainda a estatura para na contemporaneidade do cinema argentino ou do cinema iraniano, porque nós temos uma televisão muito boa. A televisão brasileira tem uma qualidade técnica, dramatúrgica. Vamos respeitar aí figuras como Vietri no passado, como, meu Deus do céu, outros roteiristas para cinema, outros teledramaturgos. Nós tivemos o Dias Gomes escrevendo para a televisão, não é verdade? A minha teoria é de que nós temos um cinema que deixa a merecer, a desejar, porque nós temos uma televisão muito onipresente e de muita qualidade, ou pelo menos qualidade relativa. Qualidade técnica, que nós temos que reconhecer, e qualidade conteudal. Uma televisão que faz Hoje é Dia de Maria, a partir da obra de um santista, meu Deus, quem foi o autor de Hoje é Dia de Maria, o nosso santista? Da mesma geração o Sofredini. Carlos Alberto Sofredini. Quem tem um cinema como Grande Sertão Veredas, ou melhor, quem fez uma teledramaturgia com Grande Sertão Veredas, não é? Nós precisávamos de um cinema que estivesse à altura do argentino e do iraniano. Posso ser contestado, devo ser contestado. Eu sou um admirador, por exemplo, de coisas, falando em Gilberto Mendes de novo, que o Gilberto admirava, como a obra do Walter Moreira Salles, como a obra do cinema paulista, que é importante. Um cinema paulista que... Beto Brant, essa galera. Assim. O Guilherme Salles, não é? Enfim, o Glauber Rocha, que é uma força da natureza, de maneira que as mazelas culturais do Brasil foram potencializadas pelo fascismo reinante. Eu acredito num renascimento voraz. Nós teremos uma reação virtuosa pós-fascismo, pós-neofascismo, pós-bolsonarismo, surpreendente, à altura de Fellini e de Visconti, que surgiram no pós-fascismo, né? Eu acredito num renascimento, numa renascença mundial pós-pandemia, mas no Brasil a coisa ainda é mais absurda. Nós vamos ter que renascer da pandemia e da necropolítica. Nós vamos ter que renascer do bolsonarismo, não é? E eu acredito naquilo que o execrável Guedes chama efeito U na economia. Quando a economia cai muito, você tem uma parábola, você tem um movimento de inflexão para cima. Eu acredito nesse movimento pós-bolsonarismo como ressurgência, como renascimento das potencialidades virtuais ou adormecidas. O Guedes é uma criatura execrável, né? O Paulo Guedes. Não gosto nem de pensar nessas pessoas. Mas eu estou usando uma terminologia de economia que é o efeito U. O efeito eu sei. Flávio, daria para a gente conversar. O Bolsonaro teve um efeito muito pior do que o Collor. E você lembra, naquele momento, quer dizer, não dá para... É difícil, é duro comparar dois horrores, mas eu acredito em muitas Carlas Camurati. Ou seja, depois dessa situação, nós vamos renascer culturalmente, especialmente culturalmente. Já falei muito. Ele é o pior presidente que o Brasil já teve, acho, o Bolsonaro, né? Não tem... Não é só do Brasil, não é só do Brasil. Do mundo. Do mundo, no momento do mundo. O culto à ignorância, enfim, é complicado.
Flávio, a gente poderia ficar horas aqui, mas eu sei também que você tem uma agenda concorrida. Já fica o convite aqui para uma próxima, porque daí eu quero mergulhar na tua carreira mesmo, de escritor, né? Falar dos teus livros. Exposição, eu quero conversar muito com o cinema e com outras artes. Eu já estou trabalhando um livro sobre Pasolini, né? Pietro Pasolini, 100 anos de Pasolini no ano que vem. Não é um livro biográfico, a minha conversa com Pasolini. E Uhum. estou estreando como crítico, não crítico de cinema, como uma espécie de crítico-escritor semiológico sobre séries, sobre streaming. Eu quero escrever sobre séries e filmes que eu assisto no Netflix, especialmente à luz da literatura, ok? Como uma Sensacional. espécie... Onde poderemos ver esses textos? Como? Esses textos Sim, eu vou sobre. estrear em primeira mão. Eu vou estrear como ensaísta, não é crítico de cinema, ensaios sobre cinemas, não, ensaios sobre série, ensaios sobre Netflix, neste final de semana, no site, no grande portal cultural Piparote. Piparote. Sensacional. Piparote que é o Piparote que é Piparote. Colocaremos o link aqui embaixo para quem quiser acessar. Fá, vamos para o ping-pong agora, tipo Marília Gabriela. À disposição. Eu quero saber filme preferido. E, meu Deus, filme preferido. Não é por falta de filme, não. É porque eu vou cravar Sunset Boulevard, Crepúsculo dos Deuses. Maravilha. Um filme brasileiro preferido. Um filme brasileiro preferido. É duro, hein? É porque Deus. Não, não, não. Já tenho. É inevitável e apaixonante. Fala, ele é um filme que é o retrato do Brasil. Terra em Transe. Terra em Transe. Um cineasta. Para sempre, Luquino Visconti. Visconde. E um cineasta brasileiro. Olha, eu vou surpreender. João Moreira Salles. João Moreira Salles. Legal. É, um ator. Não vou surpreender, mas quero resgatar. Rubens Correia. Uma atriz. Eu já citei ela aqui hoje, creio. Dina Sfati. Um livro. Eu citei aqui, eu acho importante. O Lobo da Steppe. Tá. Um autor ou autora. Um autor. Um autor eu vou. É um mestre, Oscar Wilde. Uma música. Uma autora, um autor, Oscar Wilde. Tá. Uma música. É. Eu vou lembrar de uma música para cinema. Um tema para cinema. Laura. Tá. Laura, de um grande compositor para cinema. David Huxley. Uhum. Um disco, CD, um álbum, tem algum que. CD, um álbum. Qualquer um do Chico Buarque de Holanda. Tá. Uma peça teatral. Sempre. Várias vezes levadas ao cinema. Um bonde chamado Desejo. Maravilha. Um dramaturgo. Sempre. Já respondi. Tennessee Williams. Tennessee Williams, tá? Que o Woody Allen era fã também. Quando você olhar para trás, qual trabalho te dá mais orgulho quando você olha assim, algum livro, algum. Eu fiz? Claro que É, eu fiz. Sempre. Poesia. Eu acho que o meu ponto alto é a poesia. é, fazer arte no Brasil é. É um araquiri gozoso. E o que é a arte? A arte? Arte é desespero. Tá. Flávio por Flávio. Flávio por Flávio. Um xamã beat.
Sensacional. Fica à vontade para deixar um recado para quem está acompanhando a gente aqui. Primeiro, um comentário que não é blasé nem falsa humildade. Espero que eu tenha me saído bem. Com Não por certeza. excesso de timidez ou de mutismo, mas por prolixidade, né? Espero que eu tenha dado conta do recado. Com E o recado certeza. é que eu vou lançar um livro novo em junho, depois desse, Gilberto Mendes, Notas Biográficas, como você me pediu aqui. Uhum. Podem comprar diretamente comigo ou nas redes Martins Fontes. Eu estou loucamente envolvido com oficinas criativas, literárias, digitais, pelo Facebook, por enquanto, antes que a gente volte àquilo que chamavam normal. E vou lançar um livro que muito me orgulha, que por enquanto, tem um título provisório, Contos Internéticos. São contos curtos, com muita citação de cinema e teatro, que eu vou lançar por uma editora importantíssima de Curitiba, a Cotter Editorial, Uhum. em junho ou julho, com prefácio de Cida Moreira, atriz de cinema, mas mais conhecida como uma das nossas maiores cantoras e músicas, e um grande tradutor, mas mais conhecido como dramaturgo, José Rubens Siqueira. Uhum. Ok? Maravilha, obrigado, Flávio. Eu Sucesso peço que sempre. você divulgue muito essa entrevista e me mande os links todos, que eu quero divulgar, porque eu sinto muito orgulho em participar de uma live, de um trabalho que envolva um amigo da qualidade do André Azenha, ok? Obrigado, meu querido. Um beijo. Obrigado quem acompanhou a gente aí. E vamos fazer mais conversas aqui, falar Agradeço, conto da com carreira você. do. Conto com você. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.